boa tarde. Obrigada aos que estão presentes e aos que ainda vão chegar. Hoje é mais uma das nossas conversas circulares que a Zero Desperdício tem lançado desde março, é a quinta conversa. Temos connosco hoje o Álvaro Beleza, presidente da SERS, médico, que já esteve na nossa primeira conversa sobre precisamente os conceitos de economia circular e uma visão generalista do que é a economia circular. A doutora Ana Sofia Lopes, médica dentista e ligada também ao Zero Desperdício através de um projeto piloto que vamos falar também sobre economia circular e saúde oral. O Dr. António Donato, que é vice-presidente da Tecnimed e também farmacêutico, e vai falar sobre a área da economia circular ligada ao medicamento, uma vez que estamos na área da saúde, e esse é certamente um dos temas prementes nesta área. E, por fim, e não porque é o Dr. Adalberto Campos Fernandes, que a maior parte das pessoas conhecerão certamente, desde que tenham estado atentas, foi Ministro da Saúde, é professor na Universidade e é médico também. Bem-vindo a todos. O tema é a economia circular, neste caso na saúde. A economia circular vou só resumir, porque a ideia é conversarmos. A economia circular é, como todos sabem, melhor até que eu, é um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energias, mas é mais do que isto. A economia circular hoje é a solução, e a única solução, é mesmo o call to action para a sustentabilidade do planeta, e quando eu digo do planeta é dos recursos naturais transformados, da sobrevivência de todos os seres vivos, porque nós estamos todos interligados, somos todos planeta, e portanto o planeta não consegue produzir os recursos suficientes, sempre foram escassos e agora mais se tornaram, e portanto este modelo económico de reorganização, coordenação dos sistemas de produção e de consumo tem que ser implementado numa visão de 360, portanto ultrapassa muito o âmbito do foco estrito das ações de gestão de resíduos e de reciclagem, que não é só disso que queremos aqui falar, mas temos que ter uma visão mais ampla, desde o redesenho dos processos, os produtos, os novos modelos de negócio, até a otimização dos recursos. Ou seja, a circularidade e adquirir uma visão estratégica de economia circular do princípio ao fim da cadeia e neste sentido, nós temos que ganhar a tal mentalidade, o mindset circular. Dito isto, e passando aqui aos nossos convidados, e Ana, a doutora Ana Lopes, vou passar a chamar a todos pelo primeiro nome. Ana Sofia, relativamente à saúde oral, o que é que de que forma, qual é a sua visão, em que é que a economia circular faz sentido? Sentido fará sempre, mas como é que ela pode ser implementada? Quais são os obstáculos, assim numa primeira, e os incentivos que a vossa classe, uma vez que estão um bocadinho, penso, depois vos explicará melhor que eu, os médicos dentistas e os médicos, as outras especialidades todas penso que têm ordens até diferentes e, portanto, há aqui, por isso é que está aqui especificamente a falar dessa classe médica. Bom, Paula, obrigada pelo convite, antes de mais. Obrigada a todos. E olá a todos, boa tarde. Para falar um bocadinho de medicina dentária, muito rapidamente nós temos vários problemas, não é? E que é óbvio que depois falarei na economia circular e o que é possível fazer ou não na nossa área. Pronto, nós estamos neste momento com um excesso de médicos dentistas para a população portuguesa. Portanto, há muitas universidades, há cerca de 7 universidades e os médicos dentistas estão a sair em excesso das universidades. Portanto, nós somos cerca já de 15 mil, ou seja, uma média de um médico dentista por 100 mil habitantes. Ana, posso só dizer uma coisa? No entanto, somos um dos países da Europa onde a saúde oral é sabido, os portugueses, penso, não é das melhores, será talvez das piores, certo? Pior, sim, já tivemos pior em 2017, mas agora houve uma ligeira melhoria com 2 países atrás de nós. Pronto. Mas eu já lá ia. Estamos melhores, exato. Eu já lá ia. Portanto, temos uma situação de, podemos chamar de subemprego. Portanto, iam dar emprego
um emprego precário, portanto os médicos dentistas há muitos desempregados, não sabemos quantificar, não sabemos realmente o número, porquê? Porque há muitos que trabalham só uma manhã ou só uma tarde e portanto não contribuem para o desemprego. Não é? Mas se calhar estão a ganhar 100 euros, ou só para vos lembrar e para lançar aqui alguns números para percebam melhor. Pronto, portanto, nós estamos numa situação em que há grande número de médicos dentistas, muito desemprego, há grandes clínicas que estão a ocupar o mercado e que estão a originar precisamente esse trabalho precário. Portanto, porque os mais jovens à procura de trabalho, e têm que o fazer, não é? A tendência deles é aceitarem qualquer emprego logo à primeira para conseguirem fazer os seus desígnios, não é? Porque eles acabaram de tirar o curso e, portanto, têm que trabalhar. Depois, nós também não estamos inseridos no Sistema Nacional de Saúde, portanto é uma coisa que já estamos a tentar há bastante tempo, não é? Só há serviços de estomatologia e nem há em todos os hospitais. E portanto temos o problema que somos trabalhadores liberais, não é? E não temos qualquer tipo de regalia, portanto a tal conversa dos trabalhadores liberais que nós às vezes temos nas outras conversas, não é? Somos um grupo então muito suscetível a ser atacado, quer pelas seguradoras, que oferecem planos de saúde que não são possíveis, não são execuíveis, quer por exemplo, agora temos a ter um problema de licenciamento dos raios-x, e que está a ser, portanto, ou seja, é um processo altamente burocratizado, nós temos que pensar, temos que enviar imensas papeladas, portanto eles estão a exigir muito, isto passou da DGS para a APA, portanto, e então cria-nos aqui e depois com taxas enormes que as clínicas dentárias têm que pagar, não é? Portanto, cria-nos aqui um problema grave. Portanto, isto não tem muito de economia circular. A medicina dentária neste momento porque tem uma grande inovação a nível digital, portanto a todos os níveis, mas em relação à economia, à sustentabilidade das clínicas, vai levar à ruptura. Portanto, se não houver aqui algumas alterações a nível governamentais, ou a nível de leis, a nível de certas ajudas, portanto isto vai levar à ruptura. Daqui a 10 anos estaremos com certeza muitas clínicas encerradas. Pronto, e muitos pacientes por ver e que necessitam. Por outro lado, temos pessoas que, como nós sabemos, estamos na cauda da Europa, então em relação aos cuidados de saúde, temos 2 países à nossa frente, portanto já estamos melhor desde 2017, por outro lado também, mas por exemplo, temos o maior índice de cancro oral. Pronto, e se conseguíssemos colmatar nos cuidados no SNS, por exemplo, seria uma grande ajuda. E depois temos, portanto, aquela parte da população que está, como a Paula estava a dizer, não é? Há uma parte da população carenciada que não tem cuidados nenhum de saúde. Portanto, por um lado há excesso de médicos super qualificados e que estão à espera de tratar pacientes, e os pacientes não são tratados, porque ou não têm possibilidades económicas para ir ao privado, ou não têm, e no SNS é impossível dar invasão a tantas pessoas, portanto as listas de espera para a estomatologia são muito grandes. Portanto, este é o estado um bocadinho dentário. Ana, para depois, até porque isto é interessantíssimo, percebemos que é um problema de recurso e de ajuste da oferta à procura e, por outro lado, políticas públicas, e como temos aqui, vamos já aproveitar, temos aqui quem possa falar disso, muito, aliás 2 pessoas, o Álvaro e o Adalberto, certamente, e eu acho que isso é mesmo um problema de justamente ser desperdício, ou seja, é porque tudo o que descreveu é exatamente isso. O que é que acha, Adalberto? Muito boa tarde a todos. Para além da sua visão da economia circular enquanto as suas várias funções passadas e atuais, obviamente, mas... Primeiro queria cumprimentar a todos os presentes e naturalmente agradecer o desafio por interposta pessoa. No fundo, o Álvaro Beleza mobilizou-me para estar aqui convosco, e eu, quando vi o tema, confesso que hesitei, mas pronto, é difícil dizer que não a certas pessoas, de maneira que corri esse risco. E claro, fiz aquilo que era a minha obrigação, que era... Acabei uma aula às 3h30 e estive a passar os olhos sobre alguns apontamentos que tinha, tendo em conta o tema que é proposto da economia circular. E lembrei-me
que foi justamente no 21º Governo Constitucional, em 2017, em novembro, que foi aprovado o Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal. Exatamente. E já foi dito pela Paula Policarpo na introdução bastantes coisas sobre isso. Nós temos um problema, que é um problema da humanidade, não é um problema de Portugal, é que cada geração é marcada por uma meta, por uma ambição, por um desígnio. E nós que vamos ficando um pouco mais antigos, temos na memória bem presentes os diferentes desígnios das diferentes gerações. Todos nos lembramos nos anos 80, quando se começou pela primeira vez a considerar o ambiente como uma questão central nas políticas públicas universais. E mais recentemente até à questão da Cimeira de Paris, a Cimeira do Clima, depois à própria ruptura que esse consenso internacional tinha tido com o abandono da Cimeira de Paris por parte de um país tão importante como os Estados Unidos, no tempo do presidente Trump, e agora aparentemente voltamos. No essencial, nós temos aqui profissionais que trabalham na área da saúde, na medicina dentária, temos aqui um gestor de uma grande empresa portuguesa também, que muito, digamos, orgulha o país e que tem feito um percurso bastante importante no seu desenvolvimento. O que nos interessa saber foi o que foi dito pela Paula no princípio. O condomínio, que é o planeta, começa a ser curto para tantos inquilinos. E nós temos muitos inquilinos. Eu, a título de reflexão, faço-vos notar que em 1918, 1920, quando da famigerada pandemia associada à gripe espanhola, eu já comentei isto há tempos num outro grupo com o Álvaro, morreram cerca de 50 milhões de pessoas e foram mais de 500 milhões infectados, o que compara com 3 milhões de mortes na presente pandemia e 158 milhões de infectados. E reparem, em 1918, 1920, o mundo tinha 1,8 mil milhões de habitantes e hoje tem quase 8 mil milhões. Os recursos não são expansíveis e, portanto, há de haver um momento, há quem diga que acima dos 9 mil milhões, que o mundo entra em situação, digamos, de grande dificuldade se não forem encontrados mecanismos alternativos, mas há, portanto, aqui um tempo que se esgota em relação ao futuro, que é nós temos que andar mais depressa. Como foi dito também, temos que fazer mais coisas e dar uma vida digna e satisfatória e com qualidade às pessoas, com os recursos que temos, que são cada vez menores para tanta gente. Para a saúde, e aqui é que eu gostava também de focar, a saúde é uma área por excelência ligada desde das suas origens à inovação. Portanto, a saúde inventa. Nas profissões de saúde, inventa-se muito em cima da boa investigação científica, desenvolve-se, fabricam-se soluções para melhorar a vida das pessoas, medicamentos, vacinas, e, portanto, a saúde sempre foi na frente em relação àquilo que podem ser os grandes desígnios da chamada economia circular ou da sustentabilidade ambiental do planeta. Ora, nós temos, na saúde, é um grande consumidor de recursos, de energia, de água. Eu estou a falar de recursos básicos. Uhum. Eu faço-vos notar que eu fui presidente de Santa Maria durante 5 anos, aproximadamente, e lembro-me que nós gastávamos mais energia elétrica naquela altura do que uma vila com 15 mil habitantes, porque só os equipamentos pesados, o consumo de energia, quer da grande imagem, quer dos aceleradores lineares, os blocos operatórios, são grandes sofredores de energia. E, portanto, nós temos, começando pela energia, e está em curso agora um grande programa de substituição energética dos hospitais, de transformação através das energias alternativas, que é um programa de eficiência energética que está a percorrer o país todo com o apoio da União Europeia. Nós podemos ir poupar não só dinheiro, mas poupar qualidade de vida e qualidade ambiental. Mas, enfim, coisas tão simples como, por exemplo, as compras lógicas,
a logística reversa, enfim, o António Donato conhecerá bem isto que eu estou a dizer, na área do medicamento, toda a implementação de processos que agora resulta do choque pandémico, de oportunidades que são a transformação digital. Nós podemos entregar mais cuidados e responder a mais necessidades sem o ritual da presença física sempre. Claro que em saúde a presença física é muitas vezes indispensável, mas podemos reduzi-la. Podemos fazer a nível de outros consumos, como alimentares, hídricos, etc., de medicamentos, podemos fazer chamada reutilização. Eu falei há pouco, antes de irmos para o ar, que o professor Queiroz e Melo, em Portugal, tem sido um dos pioneiros na reutilização dos dispositivos médicos. O que é preciso aqui refletir é o seguinte: isto é um trabalho que diz respeito a todos, e embora eu entenda que estamos num momento em que o mundo, sobretudo através da grande indústria, a chamada indústria 4.0, ou seja, mesmo na Big Pharma, há como nunca houve agora uma sensibilidade para adotar as tecnologias que, ainda mais caras, sejam mais seguras. Nós estamos num ponto de viragem do mundo. Eu sempre fui razoavelmente otimista. Eu acredito que a Covid-19 veio acelerar as políticas dos agregados geográficos e geopolíticos, como a União Europeia, os Estados Unidos, a própria Rússia e a China, sobretudo a China, que é um grande perturbador do ecossistema ambiental, e que, se calhar, daqui por 10 anos, nos estivéssemos a fazer uma conversa destas, nós íamos olhar para trás e estávamos a ver que a tendência que já se presenta aqui e ali de mudança se vai acentuar. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que daqui por 10 anos nós vamos ter grande parte da fileira automóvel nos países desenvolvidos vai ser elétrica, os transportes públicos vão se sobrepor aos transportes individuais, a cultura do pedonal e da bicicleta e do andar a pé se vai afirmar. Professor Adalberto, vamos ficar como a China de Mao Tse-tung, tudo de bicicleta. Não, vai haver, desculpem, vai haver uma mudança comportamental. É um preço que o mundo vai ter que pagar. Claro. Nós ainda hoje, eu estive de manhã não, claro. A princípio da tarde, fui uma reunião com o Escritório Europeu da Organização Mundial de Saúde, num grupo que integra de apoio ao diretor-geral, ao diretor, digamos, europeu, e nós estávamos justamente a discutir o papel das ferramentas digitais no alcance dos objetivos para 2030 de redução de 1/3 das mortes evitáveis por doenças não comunicáveis. Portanto, a nossa liberdade, a ideia de que a liberdade é um bem absoluto e de que nós vamos ter a nossa autonomia preservada, esqueçam. É verdade. Há um trade-off. Nós Exatamente. concedemos fragmentos da nossa liberdade em nome de uma segurança maior, em nome de podermos viver mais anos, termos menos doença. Não chegaremos ao ponto da China, que é uma sociedade não democrática que usa o controle dos cidadãos para outros fins, mas claramente hoje há menos liberdade individual do ponto de vista daquilo que é a nossa descrição de vida do que havia há 20 anos atrás. E nós concedemos isso e aceitamos isso. E portanto, não vejo que haja maneira de dar volta a isso, porque o digital tem este pormenor que é fica na pegada e é difícil apagar a pegada, para não dizer impossível apagar a pegada. Uma nota, uma vez que eu calmo já, porque houve aqui a doutora Ana Sofia fez uma intervenção um bocadinho, quando nós temos, por exemplo, eu gosto muito de futebol, toda a gente sabe que eu sou adepto do Benfica e este ano estou muito triste, mas quando nós saímos da cabine e antes de entrarmos, estivemos aqui no briefing e o treinador nos diz: vamos jogar em 4-3-3, tu vais pela direita, tu vais pela esquerda, e entramos em jogo e o adversário nos surpreende e aparece a jogar pelo meio campo completamente desalinhado da tática. Mas eu não acho que ela levantou aqui um problema que não é a economia circular, é um problema de gestão de recursos na área da saúde oral. Adalberto, posso só dizer uma coisa, mas a gestão de recursos também é uma economia circular, porque a massa eficiência e a otimização dos recursos, e o que a Ana aqui diz é que temos muitos médicos dentistas e uma má saúde oral, portanto há aqui um desajuste, de facto. Quer dizer, com o devido respeito, eu acho que nós podemos torcer a realidade até ao ponto em que a realidade começa a guinchar, mas não, isso não quer dizer que a doutora Ana Sofia não tenha
razão nas preocupações que emitiu. Não é um problema, infelizmente, apenas da saúde oral. Nós temos nos mercados de trabalho da saúde um crónico desajustamento entre necessidades, entre procura e oferta. É um problema muito mais vasto, que tem que ver com a capacidade que os Estados têm de pagar ou de não pagar, de suportar ou de não suportar. Se me perguntam, eu lancei cerca de 100 centros de saúde com médicos dentistas e alarguei um pouco o cheque dentista. O que é que eu gostava ainda que fosse possível fazer era integrar nas carreiras médicas do SNS os médicos dentistas, independentemente de haver privada, porque, como sabem, eu não tenho esta visão, que está completamente ultrapassada pela queda do muro em 89, de que o país são dois blocos, é o bloco dos puros que trabalham no setor público e o bloco dos impuros que trabalham no setor privado. Não, tem que haver um mercado aberto, tem que haver disputa, tem que haver até alguma competição, mas, à luz da Constituição da República, a saúde oral é um cuidado de primeira necessidade e, portanto, nós devíamos ter. A questão que se coloca é, o país, e o programa chama-se Zero Desperdício, o país nos últimos 30 anos fez um grande número de asneiras e desperdiçou recursos financeiros que nos levaram hoje a ter uma dívida insuportável e sabemos que parte desta dívida foi gerada por gestores incompetentes e por pessoas incapazes, sem qualquer tipo de escrúpulo, que desviaram da riqueza coletiva para seu benefício próprio centenas e centenas de milhões de euros. Para concluir, doutora Ana Sofia, aquilo que nos vai custar no final deste processo, e eu não gosto de fazer demagogia com isso, mas aqui tenho que a fazer um bocadinho, o que nos vai custar no final deste processo, por exemplo, as novas aventuras empresariais do velho Banco Espírito Santo, dava para meter durante 50 anos uma rede de saúde oral pública, com médicos integrados, com gabinetes, etc. Mas, infelizmente, nós estamos todos metidos no mesmo país, vamos procurar melhorar e também, para concluir, que a economia circular torne, por exemplo, os custos do trabalho mais eficientes, a segurança dos eventos melhores, e que daqui por 10 anos todos os portugueses tenham acesso a um médico dentista sem o esforço que fazem agora de pagar quase 150 euros por ano do seu bolso. Muitos deles não os têm, naturalmente, e, portanto, não recorrem aos serviços. Eu pronto, ficava por aqui. Paula, só uma coisa. O Adalberto não disse, mas digo eu por ele. Eu sei que ele tem que sair, tem que dar uma aula daqui a bocadinho. Está bem. Portanto, se não puder ficar a conversar, Adalberto. Eu penso que tens aula às 6 horas. Então pronto, eu vou só dizer uma coisa, Adalberto. Posso ficar mais 10 minutos, okay. Não me levem a mal. Vou só dizer uma coisa, vou aproveitar porque falou dos gestores para passar já a palavra ao António Donato, que eu sei que o Álvaro pode ficar para o fim e depois voltamos à Ana e depois voltamos a todos, menos ao Adalberto. Adalberto, nós estamos a gravar isto porque nós vamos pôr, como temos posto disponibilizar nas nossas redes, todas as conversas circulares. E eu vou aproveitar o que disse agora, nós temos feito podcasts também com bocadinhos das conversas, já pusemos algumas, e eu vou aproveitar o que disse, porque concordo inteiramente, eu pessoalmente, que enquanto Paula Policarpo e não como Presidente da Zero Desperdício da Área Acordar, subscrevo inteiramente o que disse. Até acho uma coisa, e agora é aqui uma... António Donato, a culpa é dos gestores. Eu acho que a gestão e a economia, a visão da gestão e da economia em tudo, e eu tenho um filho de 17 anos, os amigos dele, a maior parte, por acaso o meu filho quer ir para a medicina, mas a maior parte dos amigos saem da escola e querem ir para as faculdades de gestão e de economia de Roterdão, da nova Business School. O mundo não é gestão e só economia, a economia são pessoas, e eu acho que estes gestores às vezes esquecem. E, aproveitando o que o Adalberto disse exatamente, António Donato, não sei, como é que gera a Tecnimed e onde é que há a economia circular na Tecnimed e onde é que impacta mais a sua indústria, a indústria que representa no ambiente, mas não é só no ambiente, o económico e o social, porque o pilar da sustentabilidade tem sempre a ver com estes três vertentes, económico, social e ambiental, obviamente. Porque eu gostava de o ouvir nisso e dizer-me o que é que acha da gestão, a gestão tem que ser uma gestão diferente, eu concordo. Nós não temos gestores à altura do país, não temos tido, ou temos tido poucos. O António há de ser um excelente exemplo, claro. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos, aos meus colegas nesta discussão e às pessoas que estão a ouvir. Eu não vou fazer a defesa, obviamente, da economia, mas só existe economia porque os recursos são escassos
e, portanto, até é um tema que está relacionado com a discussão que temos hoje aqui. Para lhe responder relativamente à minha empresa, eu até posso depois abordar algumas situações em específico, mas eu acho que era mais importante, talvez, fazer este enquadramento da área do medicamento e da indústria farmacêutica e qual é a visão que eu tenho, isso é apenas uma visão pessoal, da economia circular e o medicamento, quais são as abordagens que podemos ter, quais são as barreiras e de que forma é que as podemos ultrapassar. Ora, se o objetivo da indústria farmacêutica é melhorar a saúde e o bem-estar da humanidade, da população, é óbvio que a proteção ambiental tem de ser um pré-requisito. E existe um white paper da FPIA, da Federação Europeia de Associações e Indústrias Farmacêuticas, exatamente sobre o tema da economia circular, e há vários exemplos de aplicação dos princípios da economia circular na área da produção e do desenvolvimento farmacêutico. Acrescento ainda que a indústria farmacêutica, juntamente com outros stakeholders da cadeia de valor do medicamento, até se organizou para justamente fazer a tal logística inversa daquilo que são os resíduos dos produtos que não são utilizados porque expiraram o prazo de validade, porque ficaram em casa, porque foram comprados e que não houve necessidade de os utilizar. Existe uma entidade, a ValorMed, faz a recolha destes resíduos, faz a sua classificação, faz a sua separação e depois faz a reciclagem ou a incineração segura com valorização. António, posso só fazer uma pergunta, desculpe interrompê-lo. É que a maior parte das pessoas, e eu incluo-me, eu agora falei consigo antes e portanto sei que não é exatamente assim. As pessoas têm a ideia de que a indústria do medicamento é uma indústria colossal, que ganha muito e que há muitas pessoas em Portugal e em países como Portugal onde têm muita dificuldade de acesso aos medicamentos. E no entanto nós temos sobras, eu queria que desmistificasse isto, nós temos todos sobras de medicamentos em casa que eventualmente serviriam para pessoas. Porquê é que não os podemos, e isto tem a ver com o conceito do zero desperdício também, porquê é que nós não os podemos entregar? Eu queria que explicasse, que é para que isto ficar claro, porque acho que isto é um problema que as pessoas não percebem. Eu tenho uma lamela a mais quando compro embalagem e não preciso da embalagem toda. E acabo por às vezes deixá-la passar o prazo e no entanto a sensação que eu tenho é isto faria falta a alguém. Gostava que, eu sei que vai explicar tudo isto, mas gostava que explicasse porque é que não se pode fazê-lo também. Porque é que não podemos introduzir numa cadeia de doação, por exemplo, ou de recanalização. Justamente esse é um dos pontos que distingue a indústria farmacêutica relativamente a outras, que é a questão da regulamentação. E a regulamentação existe para defender os utentes, os consumidores, os doentes, aqueles que necessitam de tomar medicamentos. Eu posso lhe fazer uma pergunta para tentar perceber a diferença que existe, por exemplo, entre a área da alimentação. Eu hoje vou até participar numa ação de voluntariado nessa área, mas a diferença que existe entre a área da alimentação e a área do medicamento. Se alguém comer um bife de peru, estaremos a falar seguramente de algumas gramas significativas, 300 gramas, 250 gramas, qualquer coisa. Os medicamentos são ativos, muitos deles, na casa dos miligramas. E, portanto, qualquer variação poderá ter uma alteração relativamente aos padrões de segurança. Mas, para além disso, existe toda uma cadeia de logística que está montada, está controlada, está regulada, que determina que os medicamentos tenham de estar ao longo de todo este processo em condições de umidade e temperatura que não produzem uma adulteração, não produzem uma alteração dos medicamentos. Ora, se nós estivéssemos a recuperar os medicamentos que eu tenho em excesso em casa, com certeza que ninguém faria ideia da quantidade de tempo que, por exemplo, aquele blister esteve ao sol ou esteve em condições de temperatura elevadas. Isso é um ponto. Depois,
para além disso, também para protegerem os utilizadores, existe, e é o resultado da implementação de uma diretiva da União Europeia, para evitar a falsificação e a contrafação de medicamentos, as embalagens estão seriadas. E, portanto, uma vez estando seriadas, elas não podem regressar ao circuito e, inclusivamente, estão seladas. Portanto, tanto do ponto de vista da qualidade, da qualidade numa perspectiva abrangente, mas essencialmente numa perspectiva da segurança e da eficácia, porque as alterações de estabilidade dos medicamentos não afetam só a sua segurança, afetam também a sua estabilidade. Essa situação não seria possível. Além disso, nós vivemos em Portugal, temos o Serviço Nacional de Saúde e os medicamentos são financiados. Ora, a alimentação não é financiada, não é? Portanto, não me parece que essa seja uma solução para resolver a dificuldade, alguma dificuldade pontual que exista a nível do acesso ao medicamento. O que eu lhe queria referir, e se me permite, relativamente à questão do medicamento, é ter esta perspectiva abrangente de que é que nós estamos a falar do ponto de vista de economia circular e de impacto no ambiente quando falamos de medicamento. E aí eu dividiria esta questão em 4 pontos. Primeiro, identificar claramente qual é a pegada ecológica do medicamento. E, se calhar, desmistificar alguns dos pontos e algumas das suposições, das percepções que as pessoas podem ter relativamente a este tema. Depois, fazê-lo com uma visão global integrada, fazer um reforço da regulamentação e depois, se tivermos tempo para isso, ir focando cada uma das etapas da cadeia de valor do medicamento e propor que alterações é que já estão a ser implementadas e quais é que podem ser também implementadas para aumentar a circularidade do medicamento. Relativamente à questão da regulamentação, e só mesmo para depois terminar esta e ficar arrumada, a reintrodução de materiais secundários que são resultado de reciclagem no processo no processo produtivo do medicamento é quase impossível, porque os padrões de qualidade e os padrões de pureza que são utilizados de todos estes componentes são difíceis de atingir através de um processo de processamento. O que é possível reprocessar? O que é possível reciclar? É possível o papel e outros materiais de acondicionamento. E esse processo já existe, como eu referi, relativamente à valor médio. Mas eu acho que a questão essencial, e quando refiro isto, mais uma vez, é a minha opinião, eu acho que há um foco relativamente desviado a qual é sobre o impacto mais relevante do medicamento relativamente ao ambiente. Há um grande enfoque, se calhar falamos muito sobre isso, a indústria farmacêutica e toda a parte produtiva e uma grande análise relativamente às águas residuais e outros resíduos da produção, mas os dados que conhecemos apontam que apenas 2% dos resíduos de fármacos que nós encontramos no ambiente são provenientes de efluentes da produção de medicamentos. E, portanto, claramente aí nós não temos um problema. Depois, há sempre hipótese de melhorar, mas não é esse o grande problema. Depois temos um outro enfoque, no outro lado da cadeia de valor, que é a recolha dos resíduos e inutilizados, podem vir a tornar-se uma ameaça. E como disse, como referi, esta questão também está de alguma forma salvaguardada, até com um processo de autorregulação, como eu referi, do valor médio. Mas também aqui, esta via, que é denominada como a via sensível da eliminação, a via sensível da eliminação não é a via maioritária que leva a que os medicamentos, ou melhor, os fármacos e os seus metabolitos atinjam o ambiente. A principal fonte de geração de resíduo de substâncias ativas, substâncias químicas no ambiente, como disse há pouco o professor Adalberto, são os inquilinos. Somos nós os principais responsáveis
pela eliminação de medicamentos no ambiente e que têm consequências, começam a ser cada vez mais estudadas e que têm um impacto relativamente grande, e é algo que não tem diretamente a ver com a indústria António, desculpe, depois está a ouvir e para quem isto vai ficar gravado. E quando diz somos nós, de que forma? Através do... Porque nós absorvemos. Ok. Porque nós absorvemos medicamentos, nós metabolizamos os medicamentos e nós excretamos os medicamentos. Por exemplo, os antibióticos beta-lactâmicos que nós eliminamos no suor e que depois levamos na água do banho, podem estar associados a processos de resistência de antibióticos. Dou-lhe um exemplo que é muito, muito conhecido. Quando estamos a falar de contraceptivos orais, o etinilstradiol e os outros componentes dos contraceptivos orais, toda esta parte hormonal, quando atinge a água, pode provocar uma desregulação endócrina dos peixes. E nós podemos ter peixes que têm uma alteração completa porque têm um contacto grande com estas substâncias. Mas há vários exemplos deste. Um exemplo clássico é o exemplo do paracetamol. O paracetamol, quando interage com o cloro, com o hipoclorito presente nas águas, que nós todos usamos, produz várias reações. E há 11, julgo que há 11 compostos que são distintos da molécula original, resultante desta reação. 2 deles são altamente tóxicos. E um destes produtos resultante desta interação química, desta relação, é o responsável pela letalidade do paracetamol quando é utilizado em overdoses para suicídios. Portanto, somos nós. E justamente, e é por isso, tem de haver uma grande consciencialização das pessoas para que não usem medicamentos em excesso, para que não recorram à automedicação, para que não criem farmácias just in case em casa e que depois tudo para o lixo, para que não tomem medicamentos que não são necessários, porque o impacto que isto tem no ambiente é tremendo. Claro que desde há vários anos, primeiro nos Estados Unidos, na FDA, mas depois na Europa, que é necessário fazer um risk assessment da parte ambiental dos novos medicamentos. E da mesma forma que nós testamos os medicamentos em fases pré-clínicas em ratinhos de laboratório, aqui a avaliação é feita em algas, em invertebrados, em pequenos crustáceos. Há que é o Daphnia magna, que é utilizadíssimo, portanto é sempre carne para canhão quando se estão a estudar as avaliações do possível impacto que as substâncias ativas podem ter no ambiente. Por isso, é preciso que o enfoque não esteja apenas nos resíduos das embalagens, porque esse está relativamente bem controlado. Eu julgo que a meta que a Valormed tinha o ano passado era para recolher 20% de todas as embalagens que tinham sido colocadas no canal. E claro que há outras pessoas que... António, eu vou interromper porque ainda vamos falar com a Ana e com o Álvaro e consigo outra vez. Mas claro, eu começo a falar... Não faz mal, porque eu fico fascinada, eu tenho aprendido com estas conversas circulares imensas coisas e de facto é importante o que está a dizer, como lhe digo, estamos a gravar e vão muitas pessoas ouvir, nós vamos depois divulgar isto de outras formas, porque mais uma vez aqui eu acho que é uma perspectiva completamente diferente do que a maior parte das pessoas, como se diz a Ana que está a ouvi-lo também, a Ana talvez saiba, eu não sabia, o enfoque que tenho, o que eu penso na área da economia circular e onde estão as maiores perdas e os maiores desperdícios e a menos recuperação, é as embalagens, é as pessoas não terem algumas capacidades para os medicamentos e nunca me passou pela cabeça
fosse este o grande problema e onde impacta mais o medicamento é através, como disse, da absorção e depois da utilização e da excreção, etc., das substâncias, de facto, que impactam dessa forma o ambiente. É muito bom tê-lo ouvido e tê-lo convidado, porque já vamos perceber melhor. Álvaro, que ainda não falaste. Vamos lá ver, eu acho que estas conversas sobre a economia circular e tudo isto que estamos aqui a falar, o fundamental é começar na educação, nas creches e no ensino primário. E hoje os jovens, já há muitos anos, não é? Porque aprende-se isto nas escolas, fala-se nisto nas escolas. Isto é muito uma questão de cultura. Nós vivemos numa cultura, desde a Revolução Industrial, do desperdício, em que as pessoas acham que para haver progresso, para a sua vida melhorar individualmente ou de um país, é preciso ter mais, comprar mais, usar mais e novo. Por exemplo, nós em Portugal, como somos um país que passamos da era rural para a era industrial e pós-industrial, a seguir ao 25 de Abril, não é? Nós éramos já há 50 anos um país rural. E de repente passamos para a era digital em 50 anos. Isto é tremendo. O que é que acontece aqui? As pessoas, quando querem qualquer coisa, e basta ver o que se vê nas televisões, nos jornais, os pedidos queremos um hospital novo, uma escola nova, uma estrada nova, casas novas, e não se fala nas velhas, na recuperação dos edifícios antigos. Para que é preciso tudo novo? Isso é um disparate. Aliás, isso é um bocadinho cultura de novo rico, não é? Para traduzir assim, para todos perceberem. E Portugal teve muito esse problema. Mas não é só Portugal, é os países que se desenvolveram muito depressa sem terem educação e cultura para esse desenvolvimento. E por isso é que nós, quando vamos aos países do norte da Europa, percebemos que não é preciso um novo hospital para tudo e por nada. Nós estamos aqui a construir, até nós temos muitos novos hospitais. Nós até temos, se calhar, hospitais a mais. E os grandes hospitais de referência em Inglaterra são hospitais muito antigos. Faculdades muito antigas, edifícios muito antigos e recuperados. Isso é economia circular. É verdade. Portanto, é muito a questão de perceber que o mundo é limitado, como dizia aqui o professor Adalberto, e nós temos que ter juízo e, portanto, reciclar e consumir menos, até porque a felicidade não é diretamente proporcional àquilo que a gente consome, é proporcional à quantidade que consumimos, assim, à qualidade daquilo que vivemos e que temos. É verdade. E, portanto, isto nem é um ponto de discordância. Eu penso que hoje é adquirido, toda a gente, qualquer pessoa minimamente informada e bem formada, defende esta causa da É verdade, Álvaro, Álvaro. do ambiente. É verdade, mas há muitos obstáculos, mesmo quando nós queremos. O consumidor, o cidadão é o consumidor, do que seja, de quaisquer, tem ainda muitos obstáculos, porque nas escolhas que faz, nas opções que toma, ainda não está, o mundo não está preparado nem facilitado para uma verdadeira economia circular. Daí que eu digo e o nosso contributo a Zero Desperdício para estas conversas de economia circular. Sim, isto é uma luta contínua. Claro. Porque um é esforço preciso constante. criar a tal nova mentalidade circular. Nós temos que crescer, e aí concordo inteiramente contigo, é preciso criar uma nova mentalidade, mas nós também que estamos cá, que ainda não somos uma nova geração, porque... Não é uma nova mentalidade, Paula, é uma antiga mentalidade. Temos que... Há 200 anos as pessoas não eram assim. A tecnologia pode ajudar, pode ser Não tem nada de novo, é velho. A tecnologia pode ajudar, pode ser um acelerador. A educação é crucial, é verdade. As novas gerações, as crianças, desde pequenas, mesmo muito pequeninas, têm que começar a perceber que cada coisa que utilizam, o têxtil, por exemplo, eu estou aqui com esta camisola e vocês com as vossas, e temos lá milhares e milhares de litros de água, a pegada hídrica de qualquer tecido orgânico ou transformado, tem pegadas brutais, impactou o ambiente e temos é que tentar ao máximo vesti-lo o mais tempo possível e que se mantenha no ciclo de vida útil o mais tempo possível, por respeito a tudo. E isto, mas quem diz isto diz outras coisas. Agora, hoje é sobre a saúde, mas de facto na base, e para a saúde, porque a saúde, os utilizadores da saúde, os consumidores da saúde, os promotores da saúde,
Os fornecedores da saúde, como é o caso do António, somos todos nós e, portanto, todos nós cidadãos seremos diferentes e teremos outra forma de... Sim, mas a saúde, Paulo, há aqui um assunto que é... Eu tenho uma tia minha brasileira, quando vem a Portugal, diz sempre que cada português tem uma farmácia em casa. É verdade. As pessoas têm que ter mais cuidado. Foi o que o António começar disse. a perceber que não é preciso ter medicamentos É por tudo verdade. e por nada. Foi o que o António disse. Nós temos Nós que já nos lá... autocontrolar. Portanto, isto é uma questão de educação, É verdade. de É pedagogia. verdade. É verdade. É a criação da cidadania circular. Ana, fala. Mas peço desculpa interromper. Não, faz lindamente. 3 anos nos Estados Unidos a viver e quando ia à farmácia davam-me só a quantidade que eu necessitava. Claro. E porquê que em Portugal isso não é feito, Ana? Em Portugal Ou não é algum de feito. vocês sabe porquê? Que estão aí. Sei porquê. Mas não vou dizer aqui porquê. Pois, exato, não vale a pena. Porque isso Não, também... mas era importante dizer. Não, quer dizer, porquê? Porque por causa disto que eu estava a dizer há bocado, quer dizer, nós éramos um país muito pobre, ainda somos, ainda temos muita pobreza. Certo. Mas éramos muito pobres, nós não tínhamos saúde para todos, não tínhamos medicamentos para toda a gente, e portanto, de repente, o Portugal entrou na União Europeia, criou um Serviço Nacional de Saúde, os medicamentos são comparticipados, as pessoas passaram a ter acesso. E claro que há interesses económicos por trás, porque isto é um negócio legítimo. Aliás, quero fazer aqui um parênteses, por causa de uma conversa dos últimos tempos das patentes. Se não houvesse indústria farmacêutica privada, grandes empresas multinacionais farmacêuticas, que têm uma concorrência feroz entre elas, não havia o desenvolvimento científico que tem havido nos últimos 50 anos, ou mais, há mais de 100 anos, na medicina, desde a descoberta da penicilina e por aí abaixo. E, portanto, esta coisa de tirar patentes e dizer agora descobriram uma coisa e vamos libertar as patentes é uma conversa demagógica e populista. Nós temos é que produzir mais vacinas e pôr a Pfizer a fazer fábricas em mais países e produzir maior quantidade. Mas o progresso do mundo vive da competitividade, da concorrência, isso é muito importante. Certo, Álvaro, mas a Ana disse aqui uma coisa que é uma boa prática, que não põe em causa as farmacêuticas, porque se nos Estados Unidos, que são um grande produtor de medicamentos, e que nós não aqui aplicamos. E é um bom exemplo. Mas eu estava a contar isto. Em Portugal, como as pessoas não tinham nada, começaram a ter acesso aos medicamentos, os medicamentos comparticipados, e, portanto, houve aqui um conjunto de fatores que alimentou essa indústria, os medicamentos, as farmácias. Portugal tem uma rede de farmácias do melhor que há no mundo. Poucos países têm a nossa rede. Agora, dito isto, criamos farmácias a mais e uma rede boa demais para aquilo que era preciso. Verdade, mas agora não se vai destruir as farmácias que teve. Não, agora mas vai-se regular Está bem, mas vai-se regular a venda do medicamento desta forma. Houve exagero. Houve exagero. E por isso é que, como diz a minha tia, todos os portugueses têm uma farmácia lá em casa. Pronto, Álvaro, mas as políticas públicas são muito importantes também para regular às vezes e para criar, há boas práticas, o mundo já tem, e acho que a Ana e o António e o Álvaro estarão de acordo comigo, é assim, no mundo existem já soluções micro para todos os problemas que nós aqui podemos dimensionar e conhecemos e estamos a diagnosticar. São em pequena escala. A ideia que é preciso agora é as boas práticas serem replicadas e ganharem escala. Para isso é preciso vontade, como está a dizer o Álvaro, vontade política, é preciso querermos, é preciso vontade civilizacional, e é preciso, por isso mesmo, políticas públicas para isso também. Mas a vontade pública e as políticas públicas, temos um problema, já agora que estamos a falar de demagogia e populismo, porque a demagogia é a base da democracia. E o populismo também, em parte, quer dizer, os políticos, há dois tipos de políticos, os que fazem aquilo que o povo quer e aqueles que têm uma ideia e que tentam convencer as pessoas da sua ideia e se não ganharem, perdem as eleições e não se importam. Mas hoje temos muito político que dá ao povo aquilo que ele quer, portanto, para se manter no poder. E não pode ser, por isso é que as políticas públicas devem ter cientistas, conselheiros, pessoas tecnicamente capazes, honestas, e que defendem aquilo que acham que é melhor para as pessoas. E já agora o geral, o interesse geral, é sempre superior, ou deve ser, ao individual. Claro, o bem comum está acima do bem individual. Sim, e Portugal, apesar de tudo,
nós temos feito um grande caminho nesta questão do ambiente e da economia circular. E o problema a nível global não é a Europa. Não. Hoje o maior problema é dos países emergentes, a começar na China, certo, na Índia, mas todos temos que na América contribuir. Latina, Cada um ainda, de nós os faz a Estados sua Unidos, parte. Sim, mas está bem, mas quer dizer, mas a Europa, apesar de tudo, temos de ter a noção, estamos aqui a falar com portugueses, claro, ainda claro. somos o condomínio que É ainda verdade. tem menos desperdício a nível mundial. Agora, isto não quer dizer que Portugal, dentro da Europa, comparativamente com a Holanda, com outros países do Norte, ainda se anda demasiado de automóvel e consumimos energias fósseis, ainda andamos pouco de bicicleta, ainda não fazemos a seleção dos lixos como fazem nesses países do Norte. Na questão do medicamento, como a Ana Sofia estava a dizer, e bem, ainda não temos este controle para não se gastar a mais de as farmácias, os hospitais até entregarem aos seus doentes as quantidades exatas. Portanto, ainda temos aqui um caminho enorme para preencher. Mas atenção, para se fazerem estas medidas, isto não é popular. As pessoas não querem isto. As pessoas têm dificuldade em aceitar que um governo vai dizer, olha, agora isto não vai ser tudo como a gente quer. Vamos tentar racionalizar isto. Álvaro, e dizer que não é a coisa mais difícil. Álvaro, as pessoas têm dificuldade em aceitar se não forem sensibilizadas e não perceberem o que está em causa. Por isso é que a educação é o fator-chave. Vou-te perguntar uma coisa à Ana e depois ao António, porque estamos quase a passar. Ana, tirando a parte dos recursos humanos, que é o problema da medicina oral também, que foi diagnosticado já por si, depois no dia-a-dia da operação e do vosso trabalho, há há muitos descartáveis, até com a pandemia, mas os médicos dentistas já sempre foram, é como os cirurgiões e como outras especialidades da medicina, em que há necessidade de muitos materiais e muitas matérias, umas que eu penso que também têm um circuito como te explicou já o António, de tipo Ambimed ou outra qualquer, mas há muitas. Onde é que, por exemplo, eu sei que tem um consultório, onde é que acha que há mais, onde é que impacta mais no fim do seu dia? O que é que sobra e qual é a sua sensação, para onde é que vão as coisas? Explique-nos lá um bocadinho isso, eu gostava de perceber. A medicina dentária, tal como o Álvaro estava a dizer, a medicina toda está muito evoluída já em termos digitais, portanto, a digitalização, nós hoje em dia, por exemplo, em termos de resíduo, a nível de laboratórios, por exemplo, ao fazer eles em gesso, para fazer a parte da prostodoncia, etc., já temos agora uma vertente digital espetacular, em que digitalizamos a boca e mandamos para o laboratório, e, portanto, a componente digital está a evoluir brutalmente. Pronto, e nós só queremos mesmo é que se mantenha, e ela vai continuar a evoluir. O principal problema do resíduo nas clínicas vai de encontro. Nós temos vários... portanto, é óbvio que nós temos material, os descartáveis, os plástico, luvas. Agora com o Covid tivemos que usar os EPIs, os equipamentos de proteção. Portanto, isso criou muito mais resíduo que o habitual, muito mais. E esse realmente não é controlado. Portanto, não é tudo o que é contaminado vai no resíduo próprio, e trabalhamos como empresa, por exemplo, trabalho com essa empresa vai buscar tudo o que é contaminado, as agulhas, etc., vai tudo para um recipiente específico, como é óbvio, mas essa parte do fim do dia dos tais descartáveis temos que ser nós a separar e a levar aos contentores próprios, porque criamos bastante resíduo. Portanto, esse eu acho que é o principal fator. Em relação aos materiais, é o que causa, é o mais problemático. Mas que pode ser também resolvido, não é? Basta separar as coisas mais, e temos que sensibilizar cada vez mais depois os médicos dentistas e as clínicas, não é? Para fazerem isso, para parar. Pode, mas não sei, por exemplo, as máscaras com certeza não podem porque estão também contaminadas, certo? Não se podem entrar, não sei, não faço ideia. Eu acho que aqui a pandemia mostrou
acabámos por perceber que há muitos problemas ligados ao resíduo e a pandemia ainda veio acrescentar, porque as compras online, os descartáveis, as exigências hoje da segurança, outra vez, e higiene, devido para evitar a contaminação do Covid-19, também voltaram a imprimir mais pegada com estes descartáveis, que é uma coisa que também me preocupa muito. Então, na área da medicina e do medicamento, imagino que estará ainda mais pressionada com este tipo de materiais e de matérias que depois não sei muito bem como é que resolvemos. Para já parece que ainda não há soluções para as máscaras, nem para as vossas, ainda não há, e é preocupante. António. Desculpe só, Ana. António, mas fale depois o que quiser, Ana. António. E não concluiu depois, peço desculpa, mas... Isso é uma coisa que não me deve dizer. Se é para eu falar do que quiser, nunca mais vamos dizer. Não, mas aqui ligado ao que já dissemos mas queria concluir. Sim, a conversa é circular, mas podemos discordar um pouco, não podemos? Podemos, claro, obviamente. Em primeiro lugar, eu não concordo absolutamente nada com a apologia das embalagens customizadas. Não conheço nenhum estudo que demonstre que ela é mais eficiente do ponto de vista energético ou de poupança de recursos. Aliás, e quando temos exemplos da estruturação do sistema de saúde e de toda a organização do sistema de saúde nos Estados Unidos, a palavra que surge, a última palavra que surge é eficiência, porque claramente é um sistema que não é eficiente. Tem inúmeras virtudes, mas se nós analisarmos os outcomes do sistema de saúde norte-americano relativamente ao custo que tem por cada intervenção, seguramente compara mal, e compara mal, bastante mal, com o português. Mas isso é apenas um detalhe. Relativamente à questão dos resíduos, nessa parte, como eu lhe disse, a indústria farmacêutica é uma indústria muito regulamentada e, portanto, o que é que nós temos a nível da produção? O que nós temos são contratos com entidades que são gestoras, que recolhem todos os resíduos. Nós trabalhamos com uma entidade que está sediada na Bélgica, aqui na nossa empresa, e aquilo que é feito o que é suscetível de ser reciclado é reciclado, aquilo que não pode ser reciclado é incinerado com ganhos energéticos. E há várias medidas que podem ser tomadas relativamente às empresas e relativamente a toda a indústria, que aumentam a circularidade e aumentam toda a eficiência do processo. Eu posso, mas voltando àquela questão que eu referi, da grande responsabilidade que o consumo de medicamentos tem relativamente à pegada ecológica dos mesmos, eu diria que o problema obviamente resolve-se muito com a educação, e é fundamental, e todos os programas e todos os debates que possam ser organizados nesse sentido são extremamente importantes para que as pessoas percebam qual é o impacto que estão a ter sobre o meio ambiente. Eu dou-lhe outro exemplo, o gel de testosterona, que é utilizado no hipogonadismo masculino. Julgo que a absorção da testosterona é inferior a 14%, qualquer coisa deste género. Isto quer dizer que quem utilize e lave o braço a seguir está a colocar testosterona nas águas de saneamento. E, portanto, e há várias análises que foram feitas para vários fármacos, e há vários relatórios sobre análises em águas residuais de vários fármacos, e discute-se muito, como eu referi, a questão do paracetamol e também a das resistências dos antibióticos. Agora, o que é que pode ser feito? Porque, efetivamente, esse é o ponto. Uma das grandes questões, e que é uma mudança completa de paradigma relativamente à justa utilização de recursos, é mudar o foco do ID, ou seja, da investigação e desenvolvimento. Se nós tivermos foco na prevenção de doenças e na cura, naquelas que são suscetíveis de ser curadas, e menos
no tratamento de sintomas em doenças prolongadas, nós conseguimos ter uma redução substancial de recursos. Aliás, tem um exemplo agora. Se nós compararmos os resíduos que geramos com a vacinação atual para evitar a infecção ou pelo menos a manifestação dos sintomas do SARS-CoV-2, relativamente ao tratamento dos sintomas de uma pessoa que tinha sido infectada, percebe claramente que a redução que é uma redução brutal de recursos pela vacinação. Portanto, se nós tivermos um foco na prevenção, nós estamos a ser eficientes do ponto de vista energético. Depois há outros pontos relativos, por exemplo, à otimização das dosagens. Se nós utilizarmos tratamentos que são, neste caso, a poupança que temos é a nível de embalagem, porque a substância ativa é a mesma. Mas se nós utilizarmos sistemas de libertação de fármacos que reduzam a frequência posológica, e isto acontece, por exemplo, com os antipsicóticos, a razão não é essa, a razão é uma questão de compliance, adesão à terapêutica, mas estes fármacos são muito menos tomados, que têm uma libertação muito mais longa, também exigem menos recursos do que termos uma toma diária oral de determinados medicamentos. Depois há outros princípios que vão sendo utilizados na indústria farmacêutica, como o ecodesign. Por exemplo, se mudarmos na área respiratória, em vez de utilizarmos um inalador de uso único, passarmos a utilizar inaladores reutilizáveis, nós também estamos a reduzir claramente a pegada. E a utilização de produtos sejam de... Então, mas porquê é que isso não acontece? Mas isso acontece. Eu acho que, neste caso, quer dizer, eu não tenho a defender a minha dama. Eu acho que na área farmacêutica há uma clara preocupação, porque é uma área muito regulada, inclusive discute-se se as boas práticas de fabricação, portanto, aquilo que controla a qualidade do medicamento e a forma como nós produzimos o medicamento, devem ter incluídos requisitos ambientais. Portanto, a discussão está a esse nível. Posso fazer uma pergunta? Acha que, assim genericamente, e temos que acabar, mas genericamente, acha que os portugueses ainda têm pouca... Há iliteracia relativamente ao medicamento? Eu acho que... o que é que diria, do seu lado? Poderíamos melhorar muito a relação do consumidor, do doente, a necessidade de medicação, porque há iliteracia nesta área e é possível melhorar. Nós temos iliteracia em muitas áreas. Mas eu estou a falar especificamente agora... E então desde no século XVIII começaram os jesuítas, eu acho que isso só contribuiu ainda mais para a nossa iliteracia. Mas fazemos outra conversa sobre isso. Mas é outro ponto. Exato. Mas eu acho que a iliteracia é fundamental. As pessoas têm de ter maior informação relativamente, mais informação, não é? Mais e de melhor qualidade relativamente ao medicamento e à forma também como gerem estes resíduos. Mas há coisas que são relativamente fáceis de fazer, por exemplo, e por isso é que é necessário ter uma visão relativamente integrada. Aquilo que eu lhe referi do ID. Se nós valorizarmos enquanto sociedade, se nós tivermos o impacto ambiental também como uma forma de avaliar o valor dos medicamentos, obviamente que existirá um desenvolvimento mais orientado para as áreas que são mais valorizadas. Mas depois há ganhos que podem ser realizados de uma forma muito, muito simples. Se quiser um exemplo em Portugal, e que resolveria um desperdício brutal, era acabarem com as embalagens de teste dos medicamentos. É uma discussão que tem não sei quantos anos, tem havido propostas para a frente e para trás, e são embalagens que pura e simplesmente são criadas, ficam depositadas até ao fim do seu prazo de validade e depois vão para destruir e para incinerar.
Mas são, desculpe só, que eu queria estar bem de dizer mais da Cana e o Álvaro se alguma coisa, mas são porque a lei obriga a que sejam produzidas, é isso? Porque Quando a está a lei dizer... obriga para que os medicamentos sejam compartilhados. Ok. E Isso portanto, outro exemplo. Nós temos, aí está uma política pública que podia ser adotada. Temos que aproveitar claro, esta por conversa exemplo, para sugerir coisas. se nós reduzirmos, se nós estabelecermos regras que penalizam, por exemplo, a utilização excessiva sobre a embalagem e a utilização de embalagens de grupagem que não têm sentido nenhum, e a embalagem da embalagem também, e em alguns casos por uma questão de consumismo, e aqui já nem estou a falar de medicamento, e nós estamos unicamente a gastar recursos. Mas eu vou, só para terminar, vou-lhe dar um outro exemplo. Neste momento discute-se a implementação de um QR Code nas embalagens dos medicamentos que permitam descarregar o folheto informativo. Eu acho que se nós tivéssemos uma perspectiva de circularidade, aquilo que deveríamos estar a fazer em paralelo é dizer, então quando é que retiramos o folheto informativo em papel de dentro das embalagens? Obviamente. Parece que não, parece que vão coexistir. Então, mas isso talvez seja porque há pessoas, como sabe, nós não somos todos obrigados a ter telemóveis ou saber ler QR codes, as pessoas talvez mais de idade, não sei, ou não é, há pessoas, nós não, como é que fariam as pessoas que não têm? Temos solução para isso? Se tivermos, estou completamente de acordo consigo. Em primeiro lugar, eu tenho tido acesso, por das áreas da empresa, a vários dados de utilização de redes sociais e qual é o perfil de utilizadores. E teria uma grande surpresa se visse a faixa etária de grandes utilizadores do Facebook. Certo, António, mas há pessoas que nós não podemos obrigar as pessoas a terem telemóvel. É da liberdade de cada um ter ou não ter. Pronto. Eu sei, mas eu também não posso ter alinhado com tudo aquilo que me está a dizer. Mas relativamente à farmácia, relativamente aos folhetos informativos, a situação também é relativamente fácil. Quem não tiver, chega, o QR Code é impresso na farmácia e leva em papel. Pronto, ora aqui está. Isso é extremamente simples. Em vez de terem todas as embalagens, se houver a pessoa específica, o senhor A, o senhor B, o senhor C, que necessita, é feita a impressão e já está. António, acabamos com as receitas em papel, podemos acabar com muito mais outras coisas. António, já lhe disse. Tem medo da digitalização e da desmaterialização. E é fundamental se queremos ter uma economia circular. António, já lhe disse que valeu imensa pena falar consigo, porque aprendemos imensa coisa e já deu aqui 2 exemplos práticos, de soluções práticas que impactam diretamente as embalagens de teste. É uma política pública, tem que se acabar com elas, porque pelos vistos não fazem sentido. E outra é o QR Code em substituição da bula em papel, e quando as pessoas não têm, por algum motivo, capacidade de ler da forma digital, têm de outra forma acesso à bula. Está a ver? Agora temos mesmo que acabar, porque eu e o Álvaro temos uma reunião daqui a um bocadinho. E, portanto, só queria passar a palavra à Ana e ao Álvaro e dizer a todos muito obrigada. E o António, se quiser dizer mais alguma coisa, está à vontade. Mas temos 5 minutos mais, porque senão vamos chegar muito atrasados, eu e o Álvaro, a outra reunião. Pronto. Ok, pode ser eu? Pode. Então, eu comecei a enumerar os problemas da medicina oral, porquê? Porque temos que fazer desperdício, um projeto para tentar criar, esse projeto é tentar criar uma clínica que seja sustentável, e já temos em conjunto com uma junta isso pensado, e que seja uma clínica piloto, onde vamos medir todos esses impactos, os impactos ambientais, os impactos a nível de, não só ambientais, mas a nível da empregabilidade também, porque tudo faz parte da economia circular, não é? Exatamente. Pôr tudo no mesmo bolo, digamos assim. E, portanto, vamos medir esses impactos todos. Aliás, nas áreas de desperdício já existe isso, já medimos. Na área alimentar, não é? Portanto, e agora no têxtil, estamos a criar os indicadores para o têxtil também. Sim. Portanto, vamos criar esses indicadores também para esta parte da saúde, que eu acho que é necessária e tem que ser vista e integrada como muito importante para os portugueses. Ana, já temos um parceiro ótimo, aqui o António Donato vai ser um parceiro ótimo para a nossa clínica zero desperdício. Sim. Não podíamos ter aqui melhores parceiros, e o Álvaro, vamos todos ajudar.
Há um projeto muito engraçado que é o Ecoscovinha, de reciclagem de escovas de... Sim. Pois a ideia é essa, nós queremos, como a Ana disse, este projeto é aproveitar tudo, reaproveitar tudo, até as competências humanas. Quem vai estar a trabalhar nesta clínica são os tais médicos e os tais técnicos de saúde oral que neste momento estão desempregados ou subempregados, portanto a ideia é do princípio ao fim, e quem lá vai obviamente que são as pessoas que não têm acesso a cuidados de saúde oral de outra forma, e depois e depois vamos medir a pegada de tudo, de todos os descartáveis, de tudo, a ideia é um projeto piloto neste sentido todo, e portanto vamos precisar de si, já percebemos, António, que eu tenho aqui umas ideias excelentes para resolver problemas. Ana, continua. Pronto, é isso, e é para pessoas, é direcionada para pessoas vulneráveis, não é? Que não têm de qualquer maneira acesso. E portanto já temos localizadas cerca de 800 famílias que necessitam, e uma ajuda de freguesia para começarmos com o projeto, a se materializar. Também demorou agora muitos meses por causa desta fase que estamos a passar. É verdade. E pronto, acho que a caminhada é mesmo esta, não é? É tornar tudo sustentável, todas as áreas sustentáveis. Até o espaço, ou seja, é um conceito todo ele, do princípio ao fim, tudo, a água que vamos utilizar, que eles vão utilizar, que a Ana é a coordenadora, é a coordenadora do projeto, ao nível técnico e científico, e portanto a ideia é pensar de raiz um projeto todo 360 de economia circular ligado à saúde oral. Não sei se vamos ter obviamente lacunas e por isso precisamos que nos ajudem. Mas vamos fazer depois também um lançamento e vamos convidar-vos, certamente. Álvaro, para acabar... Não estamos a ouvir, Álvaro. Não estamos a ouvir, Álvaro. Estás sem som. Não sei porquê. Estou? E agora? Não estava... Sim, vamos. Muito obrigado. Foi mais um fim de tarde muito interessante. Esta cruzada da Paula Policarpo da economia circular é uma cruzada que faz sentido e pronto, é um caminho que se faz caminhando, tem que se ir fazendo pedagogia com as pessoas para que se reaproveite mais os recursos e se desperdice cada vez menos, e portanto isso era uma lição dos antigos, como eu dizia, não é nada de novo. Não, aliás, chegámos aqui porque vivemos até ao século XIX a economia, mais ou menos 20, a economia circular, não é? Senão a humanidade não teria chegado aqui. O meu modestíssimo contributo é que eu tenho costureiras à moda antiga, como a minha avó tinha, e portanto detesto fazer compras e acho que esta cultura do shopping center é um desastre. E da fast fashion. Andando para a frente. Estou a brincar, mas a brincar a gente vai dizer. Não? E foi um gosto, obrigado ao Dr. António Donato e obrigado à Paula e à Ana Sofia, e espero que a clínica tenha grande sucesso, vai ter de certeza, e é muito simpático ver essa solidariedade, porque no fundo também se está a tratar aqui de solidariedade com pessoas que precisam, e agora que temos visto e ontem vimos o nosso Presidente da República ser recebido euforicamente na Guiné, era interessante e talvez Portugal devesse fazer isso, mais apoio aos países da língua portuguesa e permitir que esses países tivessem saúde para as suas populações e educação, e Portugal tem muita gente, muita qualificação e bem que podia dar algo do que temos aos outros. É verdade. Eu agradeço a todos, que dou-vos a palavra agora, e isto não se esgota aqui, podemos estar mais 2 horas aqui a falar, de certeza, ou 3 ou 4, então com o Álvaro, com o António e a Ana, são todos bons conversadores, portanto, mas pronto, vamos repetir, espero que possamos repetir noutro formato que não este, que é, para mim, pelo menos, é pouco pessoal, portanto gostava muito de poder estar convosco ao vivo daqui a uns tempos, mas pronto, e conto com todos agora para os nossos projetos seguintes, quando for preciso, vamos pedir-vos certamente ajuda. Adeus. Até Adeus. Obrigado, António, e não contem sei... comigo com o projeto eu sabia, mas não Ana. seja para discordar. Mas é que é importantíssimo, é importante termos olhares críticos. Agora estou a brincar. Não, mas é verdade.
para discordar e para nos ajudar a encontrar soluções. Há aqui muitas coisas que nós temos que solucionar. Exato. Estão escritas e há aqui muitas lacunas ainda. Nós vamos desvendando, temos é que ter tudo materializado, dar início e o melhor que podemos e depois ir vendo, ir melhorando tudo. Temos um business plan, mas feito por nós não somos gestores nem economistas e, portanto, até teremos todo o gosto em partilhar com o António para nos ajudar e com o Álvaro, porque o Álvaro também, no fundo, é um gestor, é um diretor de serviço, é um gestor, dirige um enorme serviço importantíssimo do Santa Maria, não é? O do sangue. Pronto, onde há desperdício ou não, Álvaro? Há cada vez menos. Nós temos certificação internacional de qualidade há 20 anos. Aqui é tudo muito rigoroso. Aqui tudo está registado e, portanto, temos muito cuidado com os lixos, com o desperdício e conseguimos nos últimos 10 anos duplicar as consultas e diminuir a despesa em 10 milhões de euros. Portanto, não Max, mal. isto é a eficiência e a eficácia, a otimização dos recursos. Mas não é mérito meu, é da equipa. Obviamente, nós não fazemos nada sozinhos hoje em dia. Está bem, há boas equipas na saúde, ao contrário do que às vezes se pensam. Não, claro. Nós temos gente que se faz contas e que, além de serem bons profissionais do ponto de vista da saúde, temos enfermeiros, médicos, também temos uma farmacêutica. Temos gente que se preocupa com o desperdício e com a poupança, não é? E, portanto, consegue-se fazer a gestão racional dos meios que se tem. Que é o importante. Nós não temos outra solução senão adotarmos todos, em todas as nossas organizações e na nossa vida diária, a economia circular como paradigma. Quando digo nós porque nós impactamos diretamente o planeta, aliás o António acabou de explicar e eu aprendi imenso e portanto quer dizer, em tudo o que fazemos, até nos compromissos que tomamos e depois e que os eliminamos, e portanto não temos outra solução, temos que sobreviver, era essa a questão, mas viver bem, com qualidade. Obrigado. Muito obrigada a todos. Adeus, obrigado, Paula. Obrigada. Foi um gosto, como sempre. Obrigada. Obrigada.